e já havia maioria para declarar constitucional tanto a regra de transição quanto a regra definitiva, as ações diretas diziam sobre a constitucionalidade do texto, mas não adentravam a interpretação que foi dada já, e o plenário já definiu essa questão no RE 1.276.977, que é o próximo da pauta, o plenário, mantendo a constitucionalidade dos dispositivos legais, fixou uma regra que permitia ao segurado não ser prejudicado pela aplicação da regra de transição. Eu até leio aqui o tema 1102, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Isso já havia sido definido pelo plenário, e nas ações diretas, somente Vossa Excelência, salvo engano, e o ministro Gilmar fizeram uma ressalva de que, uma vez julgado as ações diretas, não haveria possibilidade de discussão sobre essa possibilidade da opção pela regra mais favorável. Então, acho que é importante esse plenário também definir se será possível, e durante os votos cada um, obviamente, vai se manifestar sobre isso, é possível agora, nas ações diretas, nós revermos uma decisão já dada no recurso extraordinário. E, obviamente, isso é importante, a fim de se garantir a segurança jurídica, porque daquela decisão do recurso extraordinário que fixou uma tese de repercussão geral para esse momento hoje em que analisaremos a ADI, houve mudança significativa do plenário. Então, obviamente, se isso poderá ser rediscutido via ADI, o que foi discutido no RE. Então, eu só quis fazer essa observação a partir do relatado por Vossa Excelência, porque essa é a questão mais importante que nós vamos discutir hoje. Todas as outras questões, ninguém tem dúvida sobre a constitucionalidade. Ministro Zanin, por favor. Obrigado. Ministro Alexandre. Só para lembrar que o recurso extraordinário não transitou em julgado. Existe embargos de declaração, de forma que ali não há uma decisão também definitiva. Então, só para complementar com essa observação. Exato. Tanto que na pauta seguinte seriam os embargos de declaração, mas a grande questão é se na ADI nós vamos poder rever o mérito julgado. O que já foi julgado o mérito. Lá somente seria uma omissão, contradição, no caso de embargos. É importante pontuar, porque, na verdade, eu vou passar rapidamente pelos outros pontos e vou ficar eu até somente nessa que questão. essa era a questão controvertida, saber se quem está no regime de transição está cogentemente no regime de transição ou se pode optar pelo regime definitivo. Então, presidente, mas, com todo respeito, não me parece que essa seja a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira é se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Aí, como observou o ministro Zanin, a questão no RE ainda está em aberto. O mérito não, só os embargos. Sim, os embargos, mas os embargos de declaração reabrem. Então, para deixarmos bem claro, né, que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão já dada por um plenário, por outro plenário, só para pontuar essa questão. Eu acho que nós podemos até ter, não quero falar do caso, porque, obviamente, nós temos vários precedentes nessa situação em que, paralelamente, circulam ou tramitam ADIs e RS, podemos ter uma situação, claro que a decisão no controle concentrado é dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes. E, eventualmente, se tivéssemos uma decisão em RE, ela seria passível de revisão nos embargos de declaração. Isso também seria possível de ser feito. Há precedente, ministro Gilmar, eu acho que nesse tribunal de provimento de embargos de declaração, porque supervenientemente, em ação direta, o Supremo decidiu de forma diversa. Sim. Tem precedente nesse sentido, mas ainda não estamos pré-julgando. Vamos ouvir o voto do ministro Alexandre. Não, presidente, eu não estou dizendo que não é possível. Eu quero que fique claro exatamente Sim. que essa ADI pode ser utilizada como embargos infringentes em relação ao recurso extraordinário. Essa é a questão que se coloca. Então, presidente, o primeiro tópico
eu passo rapidamente, foi arguída nas ADIs a inconstitucionalidade formal da Lei 9876 de 99. A Confederação requerente impugnou sob o argumento de que o projeto de lei da qual decorreu a aprovação da lei não teria observado o preceito do artigo 65, parágrafo único da Constituição, que impõe no processo legislativo federal a devolução da proposição à casa iniciadora no caso de alteração substancial na apreciação realizada pela casa revisora. A questão da alteração substancial feita pela casa revisora, que aprova, mas de forma bem alterada, ter que retornar. Eu afasto essa inconstitucionalidade formal, porque, cito aqui no voto vários precedentes, na verdade, uma adequação de redação, ela não significa uma alteração substancial. Não é possível aqui constatar, nesse caso, que houve uma alteração substancial na redação. O que houve, e ocorre várias vezes no processo legislativo, um artigo somado com outro, uma emenda substitutiva, uma emenda aglutinativa, sem alterar propriamente o efeito normativo que produzirá a norma após ser aprovada. Então, eu afasto, mantendo, inclusive, o que o plenário da Corte já havia decidido em sede cautelar. O segundo ponto é o período de carência para a concessão do salário maternidade de determinadas seguradas. A impugnação do artigo 25, inciso 3º, e artigo 26, inciso 6º, da Lei 8.213, de 91. Como sabemos, a legislação previdenciária fixou períodos específicos de carência para a concessão de determinados benefícios. Nesse contexto, após a edição da Lei 9876, de 99, houve a necessidade, passou a existir a necessidade de determinadas seguradas, e essas seguradas são aquelas contribuintes individuais, também as seguradas especiais e as seguradas facultativas, que essas seguradas passassem a recolher ao menos 10 contribuições mensais como condição para que pudessem pleitear o salário maternidade, afastando expressamente a carência para as demais categorias de beneficiadas, ou seja, houve esse destaque em relação às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às seguradas facultativas. É importante salientar, e esse é um ponto fulcral aqui nessa ADI, que esse dispositivo que estabeleceu isso, na verdade, essa nova alteração, ela não trouxe grandes transformações do que era o dispositivo originário da lei. Então, mesmo após a alteração, e sofreu uma nova alteração com a Lei 13.846 de 2019, o que houve foram pequenas alterações terminológicas, topográficas, continuou havendo a regra da não necessidade do período de carência e a exceção para essas três hipóteses. Os requerentes argumentam que exigir um período de carência nessas hipóteses restritas violaria os preceitos constitucionais consubstanciadores do direito à licença maternidade, igualdade de condições entre trabalhadores urbanos e rurais, da equivalência de benefícios e da proteção constitucional à maternidade. Eu afasto esses argumentos, me parece que o que a Constituição Federal garantiu à mulher trabalhadora, sem prejuízo de sua remuneração ou de seu vínculo empregatício, foi a licença gestante por um período de 120 dias, contemplando de forma expressa as seguradoras empregadas, sejam urbanas, sejam rurais, as trabalhadoras avulsas e, por fim, as empregadas domésticas. Essas previsões foram repetidas pela lei, não há nenhuma excepcionalidade aqui. A legislação infraconstitucional, ao estender o benefício previdenciário a todas as seguradas pertencentes ao regime geral, terminou por abarcar outras categorias para além daquelas previstas na Constituição, alcançando a contribuir aquelas três hipóteses. A Lei 9876, ao introduzir períodos de carência para as categorias de seguradas não alcançadas pelo texto constitucional, ela não limitou, porque, na verdade, a legislação ampliou para outras três espécies de empregadas, trabalhadoras,
que não previstas na Constituição, e, ao ampliar, estabeleceu um requisito, um período de carência. Mas, se compararmos o texto constitucional com o texto legal, houve uma ampliação na garantia, na efetivação desse direito. E essa questão específica dessa ampliação foi, inclusive, detalhado, especificado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que cito aqui também no voto. Então, o fato do legislador ordinário ampliar os direitos, mas, ao ampliar, prever o requisito, não me parece que tenha ferido qualquer preceito constitucional. Então, também afasto a inconstitucionalidade e julgo constitucionais os artigos 25.3 e 26.6º da Lei 8.213, na redação dada pela Lei 9.876, de 99. O terceiro ponto impugnado é o fator previdenciário, o artigo 29, parágrafo 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 8.213, de 91. Aqui, ao introduzir um fator previdenciário à sistemática do regime de previdência, o que se estabeleceu foi uma dinâmica, uma nova dinâmica para a concessão dos benefícios da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição. Se dilatou o tempo de permanência em atividade exigido dos segurados como contraponto a uma ausência de idade mínima para a obtenção desses benefícios. Então, aquelas hipóteses onde não há uma idade mínima, se estendeu o tempo de permanência em atividade. A reforma inicialmente promovida pela Lei 9.876, a Lei de Benefícios, incorporou, entre outras, as seguintes modificações. No caso de concessão de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, o benefício será calculado multiplicando-se a média de 80% dos salários de contribuição pelo fator previdenciário. Ainda previu, para o segurado especial, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, que deveriam também ser calculadas mediante a multiplicação de uma base de cálculo correspondente a essa média de 80% de suas maiores contribuições pelo fator previdenciário. Previu as bases da fórmula para a elaboração do fator previdenciário, idade, sobrevida e tempo de contribuição, e, por fim, acrescentou ao tempo de contribuição o período de 5 anos para a mulher e o professor, elevando-se para 10 anos no caso de professora. O fator previdenciário aqui passou, a partir da reforma, a se colocar como condição obrigatória para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, como o próprio artigo 7º da Lei 9.876 estipulou, se tornou facultativo no caso de aposentadoria por idade. Não houve nenhum prejuízo em relação à aposentadoria por idade, mas, pelo tempo de contribuição, se estabeleceu um fator previdenciário. Isso sofreu uma ligeira alteração com a Lei 11.718, de 2008, que modificou o cálculo do salário de benefício do segurado especial, porque afastou, nessa hipótese, a incidência do fator previdenciário, mas manteve todas as regras introduzidas anteriormente pela lei discutida, 9.876, de 99. Ainda houve, cito no voto, alteração pela Lei 13.183, a previsão facultativa ao segurado prestes a obter a aposentadoria por tempo de contribuição, de afastar a aplicação do fator previdenciário desde que tivesse, era conhecida a regra 85-95, né, desde que tivesse alcançado determinada soma de idade e tempo de contribuição. Aí seria possível afastar o fator previdenciário. A recente reforma, agora não tão recente, promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, eliminou a hipótese de aposentadoria somente por tempo de contribuição e consolidando, né, a inativação programada, que atualmente requer tanto uma idade mínima quanto um período mínimo de contribuição para sua concessão. O fator previdenciário, que antes era aplicado de forma obrigatória, no caso de tempo de contribuição, e de maneira facultativa na aposentadoria por idade, subsistiu, contudo, a título de ilustração, na regra de transição aplicada ao segurado, a quem ainda faltasse um pouco, um período, um lapso pequeno, para se aposentar por tempo de contribuição. E cito aqui os artigos referentes à nova emenda constitucional. Em síntese,
os autores de ambas as ações, o que argumentam é que a sistemática de cálculo introduzida pelo fator previdenciário acabaria por mesclar critérios distintos para a concessão de aposentadoria, violando a vedação de requisitos diferenciados para sua concessão e ofendendo o direito à atualização dos salários de contribuição para o cálculo do benefício, além de promover retrocesso social. Ocorre, presidente, que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já em várias oportunidades, compreendeu válido o fator previdenciário, tal qual introduzido no sistema securitário pela Lei 9.876, e reconheceu várias vezes, tanto na via concentrada, no controle abstrato de constitucionalidade, quanto em sede de repercussão geral. Relembro aqui sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, a repercussão geral no recurso no RE 1.221.630, onde se afirmou na tese constitucional o fator previdenciário previsto no artigo 29 caput, incisos e parágrafos da Lei 8213 de 91, com a redação dada exatamente pelo artigo 2º da Lei 9.876. Então, isso já havia sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, exatamente porque o elemento discriminador não é inconstitucional. O que se faz é determinada idade, quem não chega àquela, o que se fazia, determinada idade, quem não chega àquela idade, idade e tempo de serviço é ainda um fator aqui previdenciário importante para adequar idade com tempo de serviço. Então, afasto também a inconstitucionalidade. E, finalmente, presidente, e agora sim, a questão da norma de transição na aplicação do fator previdenciário. O que... E aqui o objeto principal dessa discussão, e a mesma discussão, na verdade, essa norma de transição, artigo 3º, 5º, 6º e 7º da Lei 9.876, já havia obtido 5 votos pela constitucionalidade, na verdade, 7 votos pela constitucionalidade, realmente não há inconstitucionalidade, seja na regra definitiva, seja na regra de transição, e dos 7 votos, somente 2, de Vossa Excelência e do ministro Gilmar Mendes, acabaram também analisando e assentando que a declaração de constitucionalidade, especificamente do artigo 3º, obstaria a possibilidade de afastar a regra de transição, inclusive nas hipóteses tratadas no recurso extraordinário. Então, a questão a regra de transição é constitucional. Aqui me parece que nem há necessidade de uma discussão maior. A regra de transição é constitucional, porque a regra de transição, desde os debates legislativos, passando pelos debates no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral, a regra geral, o que ela pretendia, o que ela pretende perdão, a regra geral não, a regra de transição, o que ela pretende é beneficiar o segurado. Então, se fez uma regra de transição para que ele não fosse prejudicado em determinados casos. Ocorre que, na aplicação da regra de transição, determinados segurados tiveram prejuízo. E a questão que se coloca, inclusive em relação à constitucionalidade, é se esses que tiveram prejuízo, eles poderiam optar pela regra geral, pela regra definitiva. Então, olha, a regra de transição foi feita para que eu não sofresse um prejuízo. Só que, no meu caso específico, a aplicação dessa regra de transição me prejudicou. Eu opto, então, para regra geral. Isso foi discutido no recurso extraordinário e isso, que tudo indica, é o que será discutido aqui nessas duas ADIs. Então, nesse ponto, o objeto principal da discussão é a definição se o segurado do INSS, que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da lei nova, que foi 26 de novembro de 99, se esse segurado ele tem o direito de optar para o cálculo do seu salário de benefício, de optar não pela regra transitória que o prejudica,
mas pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213, quando isso lhe for mais favorável, para lhe assegurar não um prejuízo, mas sim um benefício mais elevado. Não há aqui a discussão de se mesclar regras. Essa situação de determinado segurado, vamos aplicar uma parte da lei anterior, outra da lei atual. Não. A nova lei trouxe a regra que vale para todos, permanente, e uma excepcionalidade, que era a regra de transição, para, repito, evitar prejuízos aos segurados que estavam na transição. Ao se aplicar essa transição, ficou constatado que alguns que deveriam ser beneficiados foram prejudicados. O que eles pedem? E o que pede, a meu ver, a interpretação aqui conforme a Constituição do artigo 3º. Se a regra de transição veio para impedir prejuízos, e ela gera prejuízos, vamos aplicar a regra permanente. Não vamos inventar uma regra, não vamos para outra lei, não vamos aplicar uma mistura de leis, vamos simplesmente afastar a excepcionalidade que tinha uma única finalidade: impedir prejuízo. Se ela não está cumprindo a sua finalidade, que se dê a opção ao segurado de pedir a aplicação normal para a regra permanente, que seria aplicado para todos. E, repito, exatamente para evitar que haja prejuízo no benefício. Dessa forma, presidente, para aqueles todos filiados no regime geral de previdência social até a data da publicação da lei, e repito, 26 de novembro de 99, criou-se uma regra de transição para excluir do cálculo do benefício os salários de contribuição anteriores a julho de 94. E por que o legislador fez isso? E as discussões legislativas todas. Porque no cálculo se pretendia evitar que aqueles salários de contribuição anteriores a julho de 95, ou seja, 5 anos e meio antes da aprovação da lei, a ideia é que esses salários iriam atrapalhar a média, porque eram salários defasados. Então, a regra de transição afasta para não gerar um prejuízo tão grande ao segurado. Só que, em algumas hipóteses, como eu disse, se contar a regra geral, não afastando esses salários de contribuição anteriores a julho de 94, em algumas hipóteses, isso mantém um benefício melhor. Em outras palavras, se o legislador tivesse estabelecido só uma regra, a regra permanente, inúmeros segurados teriam sido beneficiados. Beneficiados não. Inúmeros segurados não teriam sido prejudicados. Agora, o legislador quis ajudar, só que ao tentar ajudar, todos prejudicou muitos. Se extirpássemos a regra de transição, esses muitos teriam o mesmo tratamento. Eu faço questão de insistir nisso, porque eles não estão pedindo um tratamento especial, o mesmo tratamento de todos os demais. Vossa Excelência, me concede uma parte, ministro Alexandre. Estamos todos aqui acompanhando atentamente o voto de Vossa Excelência, e é uma matéria que demanda essa minudência percussiente. Se bem depreendi, Vossa Excelência está a dizer que não há aplicação concomitante das duas regras, há uma possibilidade de escolha diante da situação que se apresentar por parte do segurado. É disso que... Exatamente. Não se misturam critérios, não se misturam regras. Aqueles segurados que para aqueles segurados, que até a data já eram filiados até 99, novembro de 99, qual foi o pensamento do legislador? Eles já estão segurados. Daqui para frente, é uma regra permanente. Mas e esses todos? Se nós aplicarmos essa regra, eles serão prejudicados. Então, vamos excluir, pegar 5 anos, vamos excluir os salários de contribuição que é antes de 94, porque aí eles não serão prejudicados. Mas houve o prejuízo. Então, qual é a proposta da interpretação? Que é exatamente o que ocorreu no RE, na repercussão geral. O segurado deve ter a opção de falar, não, eu quero a aplicação da regra geral. Quer dizer, ele não vai pedir uma outra norma, uma interpretação de A com B, não. Eu agradeço, em outras palavras, eu agradeço o que o legislador fez por mim para melhorar a minha situação, só que eu quero ser tratado igual a todo mundo. Eu quero ser tratado igual a todo mundo. Eu quero a regra geral de todos os salários de contribuição.
porque aí ele não é prejudicado. Exatamente isso. Não há mistura de regras. Não se mistura a regra permanente com a regra transitória. Agradeço, Vossa Excelência. Aqui, obviamente, para aqueles que ingressaram no sistema pós-99, aí a regra, não há opção, aí a regra sempre, a regra permanente. Mais recentemente, a reforma da Previdência, né, já citada emenda constitucional 103, de 12/11 de 2019, estabeleceu que esse limite fixado em julho de 94, que era a regra transitória, passasse a ser regra permanente até que a lei disciplinasse a matéria. E cito aqui o artigo 26. Na exposição de motivos do projeto de lei 1527, 99, convertido na lei 9.876, também de 99, a que estamos discutindo, esclareceu, veja, ministro Fachin, por que essa exclusão antes de 94. A exposição de motivos fez questão de esclarecer que a intenção da regra de transição, ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94, a intenção era preservar o valor das aposentadorias dos efeitos deletérios dos altos índices de inflação do período anterior a tal marco. Então, uma bondade que acabou virando uma maldade em muitos casos, não em todos os casos, mas, e no meu voto na repercussão geral eu demonstrei, uma bondade que se pretendia, ao afastar os salários de contribuição antes de 94, em virtude da alta inflação, uma bondade que, para os casos onde o valor da aposentadoria é menor, essa bondade virou maldade. Para os valores maiores, todos os valores maiores dos segurados, eles optam pela regra de transição. Os valores menores, até 1.300, os valores menores que foram prejudicados. Porque o legislador, ele fez na média, ele contou na média. E na média, realmente, presidente, na média, a regra de transição seria boa para todos. Na hora que aplicou no mundo real, os valores mais altos dos segurados optaram não, porque não havia possibilidade de opção, mas foram beneficiados realmente. Os valores mais baixos, não. Então, o que eles pretendem é, me aplique, a bondade não serviu, me aplique a regra geral, me aplique a maldade geral, vamos dizer assim. Por favor, ministro. Peço desculpas a Vossa Excelência, me dispare, mas, portanto, depreendendo que Vossa Excelência está sustentando que não há contradição entre o que a maioria lançou o voto no recurso extraordinário e a matéria que é objeto dessas ADIs. Portanto, lá nada arrasta a compreensão para o julgamento dessas ações. Exatamente. No momento inicial, nada, porque na ADI, o que foi pedido, o que estamos julgando a regra de transição é constitucional, especificamente o artigo 3º, e já a grande maioria já tinha dito, é constitucional. Na repercussão geral, nós, por maioria, 6-5, dissemos, na verdade, os 11 disseram, o artigo 3º é constitucional. Exatamente da mesma maneira que estamos a fazer aqui. Só que, dissemos, a regra de transição é constitucional, mas, quando a regra de transição não for benéfica, na verdade, quando a regra de transição prejudicar o segurado, ele tem a opção pela permanente. Não retira a constitucionalidade da regra de transição. Porque, eu volto aqui a insistir, a exposição de motivos e toda a discussão no processo legislativo, tanto a exposição de motivo quanto a discussão, foram muito claras em dizer, antes de 94, antes de julho de 94, a inflação era muito grande. Então, isso vai prejudicar o segurado. Vamos excluir, como realmente, eu volto a dizer, prejudicaria os valores mais altos dos segurados. Mas os valores menores, eles foram prejudicados pela regra de transição. Em outras palavras, era melhor ter deixado, principalmente para aqueles que mais necessitam, era melhor ter deixado só uma regra, a regra permanente, porque aí não haveria tratamentos diferenciados e prejuízo. E eu cito aqui expressamente a exposição de motivos que diz, uma das mudanças mais importantes introduzidas, aqui é a exposição de motivos, uma das mudanças mais importantes introduzidas pelo projeto de lei refere-se à ampliação do período de contribuição
computado para efeito de cálculo do valor de benefícios. Propõe-se que ele cubra o período decorrido desde julho de 94 até o momento da aposentadoria, para os que se aposentarem a partir da promulgação desse projeto de lei. E aqui o importante. O referido período de contribuição será progressivamente ampliado até abranger toda a trajetória salarial dos futuros aposentados. O período arbitrado, inicialmente, coincide com o período de reduzidos níveis de inflação, como o Plano Real, o que permite minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. Essa era a ideia. Essa foi a ratio do legislador para a regra de transição. Então, se isso, mesmo com isso, acaba prejudicando, e repito, prejudicando as aposentadorias de menor valor, a interpretação, conforme a Constituição, deve se dar no sentido de que, para esses, é possível a opção pelo regime geral. Eles não querem de maneira alguma um benefício, uma excepcionalidade. Eles só querem ser tratados igual todos os demais que se aposentaram a partir de novembro de 99. Esse é o pedido. Essa é a discussão. Cito ainda outros trechos, que não vou cansá-los aqui, mas a exposição de motivos repete que essa medida de exclusão para aqueles já aposentados, essa medida de exclusão dos períodos anteriores ao Plano Real, a 94, veja, é uma medida com forte conteúdo de justiça social. Não é possível uma medida de justiça social prejudicar exatamente aqueles segurados que têm os valores menores de aposentadoria. E, repito, não foi, eu brinquei de uma maldade, uma bondade que virou uma maldade. Na verdade, o erro de cálculo foi que o legislador, ao estabelecer, ele pegou a média. E, ao pegar a média, todos seriam beneficiados. Só que foram beneficiados aqueles da média para cima. Os da média para baixo, as menores aposentadorias, acabaram sendo prejudicadas. Ao analisar, porque esse assunto é de 99, então é antigo, ao analisar as leis supramencionadas, 99, as alterações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia não ser possível aos que se filiaram ao regime anterior, antes da edição de 99, optar pela regra definitiva. Ou seja, essa opção, o STJ entendia não ser possível no início. Mas o próprio Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento no recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos, exatamente que deu origem ao acórdão recorrido na nossa repercussão geral, o próprio STJ, repito, em recurso especial, já na sistemática dos recursos repetitivos, revendo os precedentes anteriores, ressaltou a necessidade de interpretar-se a regra de transição de forma mais consentânea com o objetivo que orientou o legislador. Eu repito, como disse, lendo a exposição de motivos, uma regra de justiça social e a ideia de beneficiar o segurado expurgando o período pré-Plano Real, porque os índices inflacionários eram muito grandes. E o STJ, a partir disso, fixou exatamente que, na pior, abre aspas, na pior das hipóteses, a norma transitória não se aplica aos segurados antigos quando implicar tratá-los de modo pior do que o novo segurado. Se a regra de transição veio exatamente para impedir que ele fosse tratado de forma pior, veio beneficiá-lo, se a aplicação prática dessa regra acaba piorando a sua condição, não será possível, e a partir disso, o STJ definiu a matéria em termos infraconstitucionais, e esse recurso é o nosso recurso extraordinário, a repercussão geral julgada e a partir da interpretação do artigo 3º. A partir, então, dessa leitura que fiz 2 trechos somente, da exposição de motivos do projeto que originou a Lei
9.876. Dos vários argumentos do acórdão do STJ, analisando essa questão da justiça social, da igualdade, da segurança jurídica, da vedação ao retrocesso, da impossibilidade daquele, porque isso também é muito importante, aquele que já tinha o direito adquirido à aposentadoria, já vinha recebendo a sua aposentadoria. Vem uma reforma, e sabemos todos da necessidade para que o INSS não quebre, o sistema de seguridade não quebre, da necessidade de reformas, mas aquele que já tinha a sua aposentadoria garantida. Vem a reforma prevê requisitos mais duros, um fator previdenciário mais duro. Ou seja, a situação vai piorar para quem será, ou se tornará mais difícil para quem se aposentar após 99, a lei diz. Para você que se aposentou antes, nós vamos garantir uma situação melhor com a regra de transição. E esse fica pior do que a regra geral. Obviamente, houve um erro aqui na aplicação da regra de transição. A regra transitória, a finalidade da regra transitória era favorecer, principalmente, os trabalhadores aposentados com menor escolaridade, com inserção menos favorável ao mercado de trabalho, que tivessem uma trajetória salarial mais ou menos linear, ou seja, os menores valores. Só que, infelizmente, isso não se demonstrou crível, real, na aplicação. Aqueles de menor escolaridade, aqueles que estavam na base do mercado salarial, dos valores salariais, acabaram sendo prejudicados. Então, em virtude disso, não é possível, ao meu ver, somente, e aqui é uma conclusão, eu diria, dupla, não tenho nenhuma dúvida de que, até pela exposição de motivos, pela intenção do legislador, não há inconstitucionalidade na regra de transição, porque a regra de transição foi feita para não prejudicar quem já estava aposentado, para garantir os direitos de quem estava aposentado. Então, não é possível declarar inconstitucional uma regra que foi feita para melhorar a situação. E, em alguns casos, melhorou. Agora, aqui não se discute a constitucionalidade somente, mas a sua aplicabilidade. Na hipótese em que a situação do segurado piora, então, nessa hipótese, ele tem o direito constitucional de garantir o seu direito, a sua segurança jurídica, evitar o retrocesso social, ele tem o direito e vejam, ele tem o direito não a exigir regras que já foram revogadas, ele tem o direito a uma opção simples. Eu quero ser tratado igual todos os segurados após 99. É só isso que eu quero. Dessa forma, presidente, para não cansá-los mais, eu concluo aqui no sentido de que é constitucional também, é constitucional o artigo 3º, é constitucional as regras de transição, mas não é possível a aplicação, ou, diria, dentro do próprio contexto da lei, deve-se dar uma interpretação conforme nos moldes do que nós já fizemos na repercussão geral. Ou seja, uma interpretação conforme no sentido de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar pela regra definitiva. É só isso que ele quer, caso lhe seja mais favorável. Há um argumento do INSS que o impacto financeiro decorrente da aplicação dessa interpretação seria de 3,5 bilhões para o ano de 2020, agora já não mais, então já houve a economia de 3,6 bilhões, 16,4 bilhões para os últimos 5 anos, então 21, 22, 23, então também já houve mais economia, e 26,4 bilhões para o período de 2021 a 2029. Existem 3.045.065 aposentadorias por tempo de contribuição ativas desde 2009, e
Essa é a previsão do INSS, que em torno de metade, exatamente a metade mais baixa, iria pedir a revisão. Em que pese os argumentos econômicos, aqui parece que é um ferimento gravíssimo ao direito de igualdade, à preservação da segurança jurídica, e o que se pretende é tão somente que se realize a opção, porque os critérios definidos foram pelo legislador. O legislador estabeleceu. Então, o legislador deve, se ele estabeleceu, o impacto gerado é o impacto do próprio legislador ao estabelecer a regra definitiva. O impacto seria muito maior se o legislador tivesse acertado, porque a regra de transição, o impacto seria maior ainda. O que houve realmente foi um erro na aplicação. Então, presidente, em resumo, aqui no dispositivo, eu julgo improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade, tanto a 2111 e a 2110, 2111, aí acompanhando o relator, ministro Nunes Marques, ele julgou improcedente também, de modo a declarar a constitucionalidade dos artigos 3º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei 9.876, bem como dos artigos 25, 26, 29 e 67 da Lei 8.213, de 91, na redação que lhes foi conferida pela Lei 9.876, em relação ao artigo 3º, com essa interpretação conforme de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. É exatamente o texto aprovado pelo plenário na repercussão geral. Obrigado, presidente.